Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que é pregado hoje nesse tempo? Um evangelho cheio de regras, cheio de normas, cheio de princípios e valores que os homens colocam. Um evangelho restrito a um legalismo religioso. Um evangelho limitado a uma religião, aonde esse evangelho, para se viver, tem que vivê-lo restrito, centralizado, dentro de uma regra religiosa, dentro do legalismo religioso. Que evangelho é esse? Deturparam o evangelho, tiraram o conhecimento do evangelho das pessoas. Um evangelho centralizado dentro de um ambiente aonde restringe Deus, centraliza Deus, privativa Deus dentro de uma instituição, dentro de um ambiente. Um evangelho da autoridade dos homens. Um evangelho onde as pessoas vivem modulada, vivendo o ativismo religioso. Que evangelho é esse? A humanidade está privada do evangelho porque o sistema religioso centralizou o evangelho dentro de suas denominações. Um evangelho que é restrito, centralizado, subjugado ao legalismo religioso, ao ativismo religioso, na direção, na autoridade do homem. Um evangelho que as pessoas vivem cheio de enxertos, cheio de adicionais, cheio de coisas colocadas pelo homem. Tiraram a essência do evangelho de Cristo, colocaram a tradição dos homens, tiraram os princípios estabelecidos por Cristo para viver o evangelho, colocaram os preceitos dos homens, a tradição dos homens, os adicionais dos homens. Que evangelho é esse? Um evangelho que tem que ser vivido na nossa vida, no nosso viver, com entendimento. Um evangelho que tem que trabalhar o meu interior. Um evangelho que tem que estar aqui no meu entendimento. Um evangelho que é a esperança da minha vida com Deus. O evangelho que é o poder de Deus para me libertar. Esse é o evangelho de Cristo. Não esse evangelho vivido dentro do sistema religioso, aonde as pessoas vão buscar o poder de Deus dentro de ambiente, por meio de rituais, de eventos, por meio de situações que o homem cria para o poder de Deus operar. Que evangelho é esse que o povo está vivendo dentro do sistema religioso? Um evangelho condicionado à regra do homem, à autoridade do homem, à direção do homem, ao espaço do homem, os centros religiosos. Que evangelho é esse? Cheio de atividade, de atrações, de entretenimentos, de coisas que tiram o povo do alvo, desvia o povo de Cristo. Que evangelho é esse? Que as pessoas precisam de campanha, de pacto, de voto, precisa de um evento, de coisas que o homem cria para Deus operar, para o poder de Deus se manifestar. Que evangelho é esse que leva as pessoas a cair, rodar, pular, gritar, perdendo o equilíbrio, o entendimento, a razão, a noção? As pessoas perdem a lucidez. Que evangelho é esse que leva as pessoas a ficar presa, escrava, viciada em atividades de culto, rituais, cerimoniais? Que evangelho é esse que as pessoas não andam com entendimento
na obra vicária de Cristo, que as pessoas não vivem com a sua confiança em Deus na obra vicária de Cristo. Que evangelho é esse? Que as pessoas confiam e têm a segurança da salvação dentro de seus ambientes, por meio dos seus sacrifícios, obrigações, tarefas, trabalhos religiosos. Que evangelho é esse que leva as pessoas a desviar o entendimento, a visão da obra salvífica, a obra redentora, a obra singular e exclusiva operada por Deus em Cristo para nos salvar? Que evangelho é esse que as pessoas precisam estar dentro da instituição para ser salva? Precisam de cerimoniais e rituais, dando dízimo, sendo batizadas, guardando sábado, vivendo rituais de cerimônia, de ceia, de trabalho, de obrigação, de tarefa, cumprir meta, regra. Que evangelho é esse? Que as pessoas precisam sacrifício, penitências, flagelos. O evangelho de Cristo mostra ao homem que tudo isso já foi feito. O evangelho de Cristo convida o homem a receber o amor de Deus, não por meio do que ele faz, não por meio de uma vida religiosa, não por meio de uma instituição. O evangelho de Cristo convida o homem a aceitar o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, dentro daquilo que Deus operou. O evangelho de Cristo manifesta para o nosso conhecimento o amor de Deus para conosco. Que evangelho é esse? Que uns são excluídos, outros são colocados como escolhidos. Que evangelho é esse? Que as pessoas se isolam, não se comunicam com os outros. Que evangelho é esse? Dentro de verdades relativas dos homens, não vivem unânime, não vivem ligado no vínculo da paz pelo Espírito Santo, na fé, na esperança, em Cristo, seguindo uma só doutrina. Que evangelho é esse de divisões denominacionais? Cada uma se denomina detentora da verdade de Deus, cada uma se denomina autoridade de Deus. Que evangelho é esse que faz promessa de vida boa neste mundo, que convida as pessoas para melhorar de vida, para que vão a Jesus para resolver seus problemas seculares? Que evangelho é esse que não trata a situação espiritual do ser humano, que não convida o ser humano a se arrepender diante da situação que ele se encontra? Que evangelho é esse que faz os homens colocar Deus como seus servos, como seu servo? Que evangelho é esse onde o homem é que determina e Deus obedece? Que evangelho é esse que as pessoas hoje estão vivendo, dedicando, consagrando suas vidas, escravizando o seu viver? Não em Cristo, na palavra, mas dentro de ambientes para viver o legalismo e o ativismo religioso. Que evangelho é esse? Essa é a pergunta. Você tem que despertar. Você tem que buscar o conhecimento do verdadeiro evangelho, da verdade que liberta, o poder de Deus para a salvação, por onde o homem encontra o caminho, a porta, o meio de salvação, verdadeiramente para que ele seja salvo, esteja caminhando com Deus para a vida eterna. Não por esses evangelhos que são pregados restrito dentro de uma denominação. Deus não está restrito em denominação religiosa de ninguém. O evangelho não está limitado nem restrito na autoridade de nenhum líder, dentro de nenhuma igreja, de nenhum líder religioso. Que evangelho é esse que as pessoas hoje estão vivendo como um hobby, como uma forma de vida secular diferente? As pessoas hoje estão aderindo a esse evangelho anátema por moda, por satisfação e conveniência. O evangelho de Cristo é uma mensagem. Não convida ninguém a viver um padrão religioso dentro de nenhuma religião.
O Evangelho de Cristo não convida ninguém a viver legalismo religioso, ativismo religioso. O Evangelho de Cristo não convida ninguém a centralizar sua vida dentro de nenhum ambiente, subjugado, dirigido na autoridade dos homens. O Evangelho de Cristo é uma informação. Ele não convida ninguém a viver uma vida formal religiosa, a viver uma vida dentro dos critérios, dos padrões da religião, a viver uma vida centralizada por meio da religião, onde as pessoas se gloriam, onde as pessoas colocam sua esperança, onde as pessoas têm a confiança de que são de Deus, pelas suas igrejas, pela sua religião, pela sua vida religiosa, o ativismo. Que evangelho é esse? Que as pessoas estão escravizadas como robô de cada sistema, dentro daquela formalidade padrão de cada sistema religioso, cada uma se denominando mais de Deus do que a outra. O Evangelho de Cristo é uma informação que dá ao homem o conhecimento da miséria que ele está e convida o homem a receber de Deus o amor, a misericórdia que ele manifestou, abrindo-nos o caminho, a porta de acesso a ele, o caminho para andarmos com ele e a vida dele em nós. O Evangelho de Cristo nos comunica uma mensagem que nos dá o conhecimento para que sejamos salvos. O Evangelho de Cristo não é uma vida robótica, alienada, escravizada, subjugada nos fardos, nos julgos de servidão que os homens estabelecem dentro da religião. Cristo nos chama para a libertação. Esse evangelho prende as pessoas dentro de um sistema religioso. Esse evangelho leva as pessoas a ser negócio dos homens. Esse evangelho que o mundo vive torna as pessoas escravas, alienadas, com a mente cauterizadas, escravizando suas vidas, centralizadas dentro de um ambiente na autoridade dos homens. Que evangelho é esse? Há uma grande disputa de quem é a religião mais de Deus, a religião verdadeira, a igreja verdadeira. O Evangelho de Cristo não nos orienta. O Evangelho de Cristo não nos leva a buscar uma religião verdadeira nem igreja verdadeira. O Evangelho de Cristo nos convida ao conhecimento para sermos inseridos na igreja de Deus, como membros, que é um corpo místico formado por pessoas que se encontram em todos os lugares da terra, independente se esteja dentro de um local público congregando ou não. A igreja de Cristo não se limita a uma denominação. A igreja de Cristo não se limita a um grupo vivendo uma social dentro de um ambiente. A igreja de Cristo são membros que estão espalhados no mundo inteiro, em vários lugares da terra, que estão em Cristo. Não que estão dentro de igreja para ser igreja. A igreja de Cristo são pessoas que estão em Cristo. Não pessoas que estão dentro de igreja para ser igreja. Que evangelho é esse? Que as pessoas não aprendem de Cristo. As pessoas não são formadas discípulos de Cristo. Que evangelho é esse? Que forma as pessoas prosélitos da religião, defensores dos valores e princípios da religião. Que evangelho é esse? Que as pessoas vivem defendendo suas placas denominacionais, vivem se colocando como produto do sistema, se identificam com o sistema, com a religião, não com Cristo. Que evangelho é esse? Que as pessoas não são formadas discípulos de Cristo. Cada um se identifica com a sua religião. Eu sou dessa, eu sou fulano, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou assim. Que evangelho é esse? Que as pessoas precisam sacrificar-se, oferecer sacrifício para uma vida com Deus, dentro de religião, vivendo misticismo, de cultos, de eventos que dizem que é o poder de Deus se manifestando. O poder de Deus, ele não está restrito dentro de um centro religioso, de um ambiente religioso,
dentro de evento religioso. O poder de Deus está em cada um de nós que creu em Jesus. O poder de Deus está em nós. Que evangelho é esse que faz propaganda de cura, de milagre, de poder, disso e daquilo outro? Que evangelho é esse que não muda o entendimento das pessoas, não transforma o entendimento das pessoas, não leva as pessoas a olhar para a cruz de Cristo, colocando sua fé, esperança e se gloriando nele, pelo sacrifício feito, aonde a vida dele foi entregue por nós? Que evangelho é esse? Que a mensagem não é a cruz de Cristo, a mensagem é a igreja para você ir para Deus operar na tua vida. Que evangelho é esse, irmãos? O evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que nos dá o conhecimento para chegar a Deus. É o chamado de Deus para a humanidade. É pelo evangelho. O evangelho de Cristo nos convida a ter um entendimento transformado e viver uma vida dentro do entendimento com Deus. Não uma vida dentro de ambiente cheio de regras, de normas. O evangelho de Cristo não convida ninguém a isso. O evangelho de Cristo nos leva a ter comunhão um com o outro que está em Cristo. Que evangelho é esse? Que a comunhão das pessoas é principiada pela denominação religiosa? A comunhão das pessoas, ela é principiada pela igreja que você está, pelo ambiente que você frequenta nas reuniões? Que evangelho é esse? A nossa comunhão como cristão deve ser em Cristo, pelo Espírito Santo, o vínculo da paz, a unidade da fé. Em Cristo, pela fé. Nós temos comunhão uns com os outros quando estamos em Cristo. Eu posso não conhecer os membros do corpo de Cristo que formam a igreja, que estão em vários lugares do Brasil, mas eu estou em comunhão porque estamos ligados num vínculo da paz, estamos enxertados num só corpo. Somos membros ligados a um corpo, formando um povo. Que evangelho é esse de tanta divisão? É divisão dentro de divisão? Nas instituições, nas denominações? Que evangelho é esse de intriga, de falsidade, de fingimento, de hipocrisia? Não há verdade. Que evangelho é esse? Que brigam por poder, interesse, posição. Que evangelho é esse? Que não purifica o entendimento do ser humano para ele entender a sua vida firme, convicta, segura em Deus por meio de Cristo. Para as pessoas acreditar que Deus está na vida delas, tem que estar dentro de uma igreja. Para as pessoas aguardar a bênção de Deus, tem que cumprir o sacrifício, oferecer, fazer oferendas, fazer pacto, voto, campanha. Que evangelho é esse? Que mantém o povo escravizado, se Jesus veio para libertar? É preciso pregar o evangelho de Cristo. Sem esses enfeites que colocaram e abandonaram o evangelho de Cristo e estão pregando o evangelho anátema. Um evangelho anátema, cheio de enfeites, cheio de adereços, cheio de atrações e entretenimentos. Um evangelho onde as pessoas não são levadas a viver uma vida centralizada em Cristo. Um evangelho onde as pessoas centralizam suas vidas dentro de igreja, ambiente religioso. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Conheça a verdade e seja liberto. O evangelho é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Que o diabo ele trabalha para manter o entendimento do incrédulo obscurecido, para que ele não contemple a luz do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho de Cristo Jesus é a verdade que liberta o homem de toda a prisão de Satanás, seja ela religiosa, droga, prostituição, idolatria. O evangelho liberta. O evangelho de Cristo liberta e transforma. Não forma a pessoa um robô
de uma instituição religiosa. Ela liberta a pessoa e transforma o conhecimento dessa pessoa para ele ter esclarecimento da vida com Deus. Ele não fica mais preso no engano e na mentira, buscando caminhos que levam eles a pensar que vai encontrar Deus. O Evangelho nos dá o esclarecimento da vida com Deus. Então é isso, irmãos. Esse Evangelho que é vivido aí, cheio de propaganda, cheio de eventos grandiosos, é muito glamour. Um Evangelho que apresenta não é Cristo. Um Evangelho que apresenta templos. Um Evangelho que apresenta roupas bonitas. Um Evangelho que apresenta homens. Um Evangelho que apresenta grupos. Um Evangelho que apresenta conjuntos, estrelas, astros, profetas, pregadores, cantores. Um Evangelho que promove o homem, não a cruz de Cristo. Um Evangelho onde as pessoas estão preocupadas com a aparência e não com o interior, porque estão com o interior corrompido, entenebrecido. Que Evangelho é esse? Conheçamos a verdade e sejamos libertos. O verdadeiro Evangelho que te dá garantia, certeza da salvação quando você crê. Não é esse Evangelho anátema do mundo, pregado dentro dos centros religiosos, que convida você a crer em Jesus, mas tem que ser salvo guardando isso, praticando aquilo, estando ali, aqui e acolá. Esse Evangelho é anátema. Você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho para ser liberto e encontrar a verdadeira salvação pelo poder de Deus, por onde somos salvos, pela pregação do Evangelho. Nós temos o conhecimento dessa tão grande salvação que Deus nos oferece, gratuitamente, não por meio de nenhuma igreja, não por meio de sacrifício, de ritual, de cerimonial, de penitência, de flagelo, de vida centralizada, escravizada dentro da igreja. O Evangelho que ele nos mostra a salvação gratuitamente pela fé, pela fé, pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé vivida com o entendimento em Cristo. Não é uma fé vivida dentro de obras, tarefas, sacrifícios e vida escravizada dentro da igreja. Não é essa fé. É a fé em Cristo. No entendimento daquilo que Deus operou por nós em Cristo. A obra que Cristo consumou para nos garantir essa salvação. Tudo já foi feito. Tudo já foi realizado. Tudo já foi consumado, concluído. Mas esse Evangelho anátema anula o sacrifício de Cristo. Leva as pessoas a cair da graça. Leva as pessoas a se perder do favor de Deus. Porque buscam salvação por meio de tarefas, de metas, de obrigações, de rituais, de vida centralizada dentro de ambiente religioso. Negam o sacrifício de Cristo. O entendimento das pessoas estão corrompido, obscurecido. Porque o diabo está trabalhando para manter esse povo cego, para que eles não contemplem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que nos dá o esclarecimento para a gente ser livre dessa maldição, desta vida maldita centralizada dentro de religião, vivendo o ativismo e o legalismo religioso, sendo propriedade e robô do sistema. O Evangelho de Cristo nos liberta. A minha vida, quando eu tenho o entendimento do que Deus fez por mim, e eu creio, confio e passo a viver minha vida de fé em Deus por esse sacrifício, eu não preciso mais de nada. Eu já estou guardado, selado pelo Espírito Santo para a minha vida com Deus. Que evangelho é esse? Que as pessoas precisam buscar Deus ali, aqui e acolá. Que evangelho é esse? Para Deus ouvir as pessoas, tem que fazer ritual, sacrifício, cerimônia. Que evangelho é esse? Que tem que estar diante de um altar, na mediação do homem, para levar a adoração e viver para Deus, aonde criaram os ambientes que dizem que é o local sagrado, aonde criaram um altar, aonde ficam os homens, por onde o povo está ali se dirigindo a Deus. Que evangelho é esse? Isso é paganismo, isso é anátema, isso não procede, o evangelho não nos conduz a isso. Que evangelho é esse? Que tem que fazer pacto, campanha, voto, tem que pegar objeto,
tem que ter o ritual, tem que ter o sacrifício, tem que ter a invocação dentro dos cerimoniais. Que evangelho é esse? Que a vida com Deus só é vivida dentro de uma instituição, e ai de você se não estiver dentro de uma, porque dizem que você não tem a Deus. Que evangelho é esse? O evangelho de Cristo não nos leva a isso. Tem que ser levado para a humanidade, encontrar a verdade e ser liberto desta maldição que se encontram vivendo e praticando, presos, pensando que estão livres, perdidos de Deus, pensando que estão indo a Deus, mortos, com o nome de que vives, separados de Deus, sem a comunhão com Deus. É tanto sacrifício, é tanta penitência, é tanta atividade religiosa que o povo já não vive mais para si. Vive dentro das igrejas, nas atividades, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É compromisso disso, é trabalho disso, é obrigação, é meta, é regra. Que evangelho é esse? O evangelho de Cristo é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento para viver neste mundo aqui, não mais andando por trevas, mas na luz, pela direção do evangelho, pelos princípios do evangelho. Uma vida santa, com a mente voltada para a palavra de Deus. Que evangelho é esse? Que o povo santifica a sua vida dentro de ritual e sacrifício religioso. Como se a religião fosse o meio para o homem se santificar. Como se o sacrifício religioso fosse o meio de santificação do homem. Que evangelho é esse? Que o povo não tem conhecimento das verdades espirituais. A santificação do homem é quando ele está em Cristo. Ele está santificado, não por ele, não pelo trabalho, não pela obra, não pelas obrigações religiosas dele, não pela vida de usos e costumes dele. O homem é santificado por Cristo. O único jeito de Deus nos receber santificado é pela fé em Jesus. E quando eu creio nele, eu estou santificado. Agora eu tenho que andar em santidade. E o que é andar em santidade? É estar dentro de igreja, vivendo o padrão de roupa, de comer, de falar, de vestir, de andar, de beber de igreja. Santidade não é isso. Santidade não é a formalidade da vida religiosa. Andar em santidade é andar com a palavra me guiando, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a palavra, para que eu não venha pecar contra Deus. A palavra de Deus tem que estar em mim, no meu entendimento, iluminando meus pensamentos, minhas atitudes, minhas emoções, minhas reações, minhas manifestações nesta vida aqui, pela palavra, não por prática religiosa. Que evangelho é esse? Que priva as pessoas da verdade, tirando-as do caminho que Deus mostra pelo verdadeiro evangelho, impedindo-as de encontrar a porta por onde vão ter acesso a Deus e a salvação, que o verdadeiro evangelho mostra para o homem encontrar a salvação, ter acesso a Deus. O verdadeiro evangelho nos mostra o caminho por onde devemos seguir, nos mostra a porta de acesso para ter a presença de Deus na minha vida. O verdadeiro evangelho nos mostra a verdadeira vida com Deus e em Deus. Esse evangelho tem que estar dentro do meu entendimento, iluminando-me. Não é dentro de igrejas evangélicas, vivendo esse evangelho anátema. Não confundam o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, com igrejas evangélicas, onde o povo vive o evangelho anátema, pensando que estão no evangelho de Cristo. Não confundam. Que evangelho é esse que as pessoas estão vivendo dentro das suas igrejas e religiões? Essa pergunta, esse questionamento, fica para você. Analise. Vá buscar o conhecimento da verdade no evangelho de Cristo e faça uma comparação com tudo isso que o mundo vive em nome de fé em Deus, para você ver aonde vai estar a verdade. Não é dentro de nenhuma religião ou igreja. A verdade está revelada na Bíblia, que é Cristo, o evangelho que ele nos trouxe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ser liberto. Sabia disso? Não pense que está livre e vivendo com Deus, porque está dentro de uma instituição religiosa, porque é praticante e devoto de uma religião, porque vive o legalismo religioso. Não pense que sua vida está com Deus, porque você é um ativista religioso. Sua vida com Deus verdadeiramente só vai ser real quando você primeiro conhecer a verdade, crer na verdade
e se conduzir pela verdade na tua vida de regra de fé e prática para com Deus, verdadeiramente pela verdade. Amém? Que evangelho é esse?